como a gente vai ver agora aqui, etanol, calçados, vestuário, máquinas agrícolas agora serão taxados em 25% quando entrarem nos Estados Unidos. Outros ficaram isentos da taxa, são mais de 2 mil itens, como por exemplo carne bovina, café, suco de laranja e laranja. Os Estados Unidos estão entre os países que mais compram esses produtos do Brasil. Alguns outros itens já estavam submetidos a outras tarifas, como aço e alumínio, que permanecem com taxa de 50%. Então nós vamos para Nova York. A correspondente Candice Carvalho traz as informações para a gente. Boa tarde, Candice. Boa tarde, Kovalik, tudo bem? Boa tarde a todos. Kovalik, o governo americano alega que com as tarifas, Trump busca equilibrar as relações comerciais com o Brasil e proteger trabalhadores e empresas americanas. O secretário de Estado americano, o Marco Rubio, fez duras críticas ao governo do Brasil nas redes sociais. Isso foi logo depois da confirmação do tarifaço. Rubio disse o seguinte, abre aspas, que não haja confusão. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé, fecha aspas. Ele disse ainda que as políticas econômicas brasileiras são ruins, tanto para brasileiros quanto para americanos, e que o presidente Lula colocou, segundo ele, o próprio ego à frente de um acordo pelo povo brasileiro. E aí terminou dizendo que essa tarifa é o preço a pagar. Agora, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, que foi onde correu essa investigação nos últimos meses, afirmou em comunicado que práticas brasileiras de comércio restringem a relação comercial entre Estados Unidos e Brasil. Mesmo os Estados Unidos tendo, Kovalik, um superávit comercial com o Brasil, ou seja, os Estados Unidos vendem mais produtos para o Brasil do que compram de empresas brasileiras. A investigação e também a lei que sustentam esse tarifaço estão sendo vistas como uma estratégia do governo americano para impor tarifas a outros países. Não é só em relação ao Brasil, então são quase 80 países que também estão sob inquérito, entre eles a China, o bloco da União Europeia, Índia, Japão, Coreia do Sul, México, e essas investigações elas foram abertas depois que a Suprema Corte considerou aquele tarifaço, lembram daquele tarifaço original de Trump, lá de abril do ano passado, a Suprema Corte considerou ilegal. Bom, depois do anúncio do governo americano, o escritório do secretário de Comércio dos Estados Unidos, do representante de comércio dos Estados Unidos, divulgou em detalhes os critérios que foram a base dessa decisão. O documento afirma que há décadas, atos, políticas e práticas injustificáveis por parte do Brasil prejudicam a competitividade de agricultores, trabalhadores e inovadores e empresas americanas. Entre elas estão comércio de colocando em desvantagem as empresas que cumprem as regras. O governo americano usa... Nossas associações com os gerentes do mercado norte-americano estão trabalhando no governo americano para também sobre taxa, com impactos especialmente relevantes para pequenas e médias empresas do segmento. Dados da Câmara Americana de Comércio para o Brasil apontam que cerca de 3 mil produtos brasileiros sofrerão a sobretaxa de 25%. Segundo a Anshan, isso representa 1/4 das exportações brasileiras para os Estados Unidos, cerca de 11 bilhões de dólares. Por isso a importância na visão da Anshan Brasil, de se manter esse contato em alto nível governamental, diálogo do setor privado também com os governos, para demonstrar que essas tarifas não fazem sentido do ponto de vista econômico, nem para o Brasil, que perde acesso ao mercado dos Estados Unidos, mas também não para os americanos, que se eles não comprarem no Brasil, muitas vezes vão ter que comprar de concorrentes asiáticos, de países com os quais eles mesmos querem reduzir, o saldo comercial. Especialistas em comércio exterior ouvidos pelo Jornal Hoje avaliam que a nova tarifa não deve ter grandes impactos sobre a economia brasileira, mas os setores taxados devem ter grandes perdas. Segundo eles, a taxação só será revertida com muita negociação e as conversas precisam ir além da investigação feita pelo governo americano
dentro da seção 301. Não vai ser respondendo aquelas preocupações da administração do PIX ou o que quer que seja. Vai ser isso que vai resolver. O que vai resolver é atender e encontrar uma maneira de negociar temas de interesse estratégico dos Estados Unidos. Por exemplo, terras raras. Esse sim é um interesse estratégico americano. Negociar isso sim pode mudar. A seção 301 é baseada em discriminação comercial. São várias reclamações da indústria americana que sofreriam um tipo de discriminação no Brasil. E aí acabou se misturando muitos temas diferentes, como o caso do PIX, como é o caso do desmatamento. Ao misturar com temas eleitorais e políticos internos brasileiros, isso acaba dificultando a negociação. Porque em vez de ter uma análise racional, técnica, matemática sobre o equilíbrio da balança comercial dos Estados Unidos, acaba envolvendo outros temas de soberania brasileira que não são negociados. O anúncio das tarifas também mexe com os mercados. O dia começou com alta do dólar, queda na Bolsa Brasileira. A gente está vendo os números aqui. Nesse momento, a moeda americana sobe 0,4%, negociada a R$ 5,09. O Ibovespa cai quase 1%. Os investidores também acompanham as ações dos bancos, expectativas sobre juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, além dos dados do varejo brasileiro que saíram hoje. A gente vê que é um impacto relativamente pequeno das tarifas, porque, como falamos no começo aqui do JH, era uma medida esperada. De qualquer forma, é um impacto negativo. E as vendas do comércio cresceram no mês de maio. IBGE divulgou hoje o balanço que mostra um leve aumento de 0,1% se comparado a abril. Isso está dentro da margem de estabilidade do Instituto. Indica uma recuperação do setor, que teve uma forte queda em abril, como a gente vê aqui. Desde o começo do ano, o varejo acumula alta de 1,7% e nos últimos 12 meses de 1,4%. O resultado de maio foi puxado pelo segmento de livros, jornais, papelaria, vestuário e calçados. Uma operação do Ministério Público do Rio investiga suspeita de um esquema de fraudes em licitações para fornecimento de alimentação para hospitais e escolas públicas da Baixada Fluminense. Agentes fizeram buscas na Assembleia Legislativa e foram ao gabinete de um deputado, Rafael Nobre, do União Brasil. Na casa dele, a equipe apreendeu R$21 mil. Rafael Nobre é um dos 10 denunciados pelo MP nessa investigação. O outro denunciado é o vereador de São João de Meriti, Magrão Nobre, do mesmo partido. Ele também foi alvo de buscas. Os agentes estiveram na Câmara Municipal de São João de Meriti e na casa dele, onde encontraram R$45 mil em espécie. Os investigadores dizem que os dois políticos seriam controladores de empresas que simulavam concorrências e desviavam recursos públicos, usando sócios laranja e documentos falsos. Os contratos suspeitos chegam a quase 360 milhões de reais. A defesa de Rafael Nobre afirma que não há nada que o vincule aos fatos investigados e que a inocência dele será provada. A Alerte disse que acompanha a operação, está à disposição das investigações. Nós estamos tentando contato com o Magrão Nobre. A Câmara Municipal de São João de Meriti disse que colaborou com as investigações e com o cumprimento da ordem judicial e segue à disposição delas. Um relatório preliminar sobre o acidente envolvendo 2 helicópteros que bateram um no outro no Rio há um mês apontou que as 2 aeronaves tinham a mesma rota e que uma delas voava sem aparecer no radar. 6 pessoas morreram. O documento do CENIPA aponta que um dos helicópteros estava com o transponder desligado. É um dispositivo que transmite dados como altitude e velocidade. Nenhum dos 2 helicópteros tinha caixa preta. O relatório ainda destaca que as condições meteorológicas no dia eram favoráveis ao voo visual, sem restrições que pudessem comprometer a segurança dos voos. Bombeiros ainda combatem um incêndio que começou na madrugada numa distribuidora de autopeças em Fortaleza. As chamas se espalharam rapidamente. O shopping que fica ao lado foi atingido. Pela manhã, lojas continuaram fechadas. Muitos funcionários retiraram mercadorias às pressas. Os bombeiros tentam evitar que novos focos de chamas apareçam. A Defesa Civil esteve no local para avaliar a estrutura do prédio atingido. Ele apresenta rachaduras. Parte do teto foi comprometida. Energia e gás ainda estão com o fornecimento interrompido. Não há registro de feridos, felizmente.
E bombeiros de Manaus tentam controlar desde ontem um vazamento de gás numa área do polo industrial. Escolas e fábricas tiveram que fechar as portas. Vamos ao vivo com a repórter Daniela Branches, que vai dizer pra gente como é que está a situação. Daniela, boa tarde. Oi, Kovalik, boa tarde para você, para quem acompanha o jornal hoje. Só já para explicar, nós estamos usando máscaras aqui, eu e minha equipe, porque estamos trabalhando num local relativamente próximo ao local do vazamento, inclusive com outras autoridades que também estão acompanhando o trabalho de controle aqui na área. Agora há pouco, o Corpo de Bombeiros estava usando ali um jato para tentar resfriar um trabalho que eles estão tentando fazer desde ontem à tarde, resfriar o local que armazena o gás na forma líquida. Só para a gente lembrar, Kovalik, que nós estamos entrando no verão amazônico, né? Agora o horário de almoço é um horário bem forte de calor, então por isso eles estão reforçando esse trabalho de resfriamento. O gás